Amém? E eu gostaria que você abrisse na palavra de Deus, Salmo 137, do verso 1 ao verso 3. Amém? Salmos 137, do verso 1 ao verso 3. Diz assim: todos acharam? Glória a Deus. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns cânticos de Sião. Entoai alguns cânticos de Sião. Amém? Vamos orar? Deus, nós queremos te agradecer, Deus, por esta manhã. Que o Senhor possa falar conosco, Deus, e que nós nunca venhamos a perder a esperança, Senhor. Em todo este tempo, Senhor Deus, nós sabemos que quem tem o controle e o comando sobre todas as coisas é o Senhor, Deus. Por isso, Deus, que o Senhor esteja gerando nos nossos corações essa esperança bendita, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A esperança na nossa vida deve ser um fator fundamental para a nossa caminhada cristã, porque sem ela, nós certamente sucumbiremos nessa caminhada. Amém? Então, eu não sei quais são as circunstâncias adversas que porventura cercam a tua vida. Eu sei que toda essa situação veio sobre a nossa nação, sobre o mundo, sobre sua família, às vezes, sobre a nossa cidade, e as circunstâncias jamais podem impedir o controle e o comando de Deus. Deus ainda continua tendo o controle e o comando devido. Então, aquele que crer, ele tem que ter essa firme convicção de que Deus está no controle e Ele, com certeza, as coisas vão se encaixar de uma maneira devida. E Deus tem nos colocado neste momento. Um momento diferente que nós estamos passando como igreja, um momento diferente que nós estamos passando como nação, como mundo em si. O mundo todo parou. O mundo todo parou e teve que rever algumas coisas. E esse texto ele fala de uma maneira muito clara, de um momento a qual o povo de Deus estava passando. Era um momento a qual eles tinham sido levados cativos para a Babilônia. E Deus já tinha falado a respeito deste momento, lá no livro de Jeremias, no capítulo 29, no verso 4 a 7, diz assim: assim diz o Senhor Deus, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas, habitai nelas, plantai pomares, comei do seu fruto, procurai a paz da cidade para onde vos encerrei, e orai por ela, porque na sua paz vós tereis paz. Deus estava falando que aquele povo tinha sido levado para aquele local de aparentemente, local de derrota, para um local do tratar de Deus de uma maneira tremenda. E eu sei que em todo este tempo, Deus está tratando conosco. E eu quero dizer para você nesta manhã, nunca perca a esperança. Nunca perca a esperança, porque Deus tem o comando e o controle sobre todas as coisas. Eu sei que aquele que começou, ele vai completar. E o verso, é muito claro no verso de Jeremias, quando o Senhor fala deste momento de cativeiro, o Senhor diz assim: assim diz o Senhor, ponto final. Foi Ele que falou, foi Ele que conduziu aquele momento, e Ele diz assim: eu deportei, eu levei com uma finalidade específica. Então, em todo este momento eu tenho certeza, muitas coisas ocorreram durante este período, na nossa vida, nesse período talvez mais de reclusão dentro da sua casa. Quantas coisas aconteceram? Quantas coisas precisaram ser revistas na sua vida pessoal, na sua vida financeira, na sua vida profissional também. Então eu creio que naquele momento o povo estava ali, diante daquele grande desafio. Estava ali no cativeiro e de repente
aqueles que tinham oprimido eles, que tinham levado cativo a eles, que era o povo da Babilônia, pediam que eles entoassem um cântico de louvor, porque aquele cântico tinha um poder tremendo de libertar, de transformar aquele momento de dificuldade no momento sobrenatural. E eu creio que neste momento a qual nós estamos passando, é tempo de nós pegarmos as nossas harpas, é tempo de nós pegarmos os nossos instrumentos de louvores e de adoração. É tempo de nós entoarmos um cântico ao nosso Deus, um cântico que suba a presença dEle, como um cântico, como um aroma suave. É tempo de nós sermos um referencial de Deus nessa geração, para que outras vidas sejam curadas, para que outras vidas possam receber daquilo que nós temos, independente das circunstâncias. Porque as circunstâncias eram circunstâncias difíceis, adversas, mas o povo que estavam ao redor, aqueles que haviam trazido eles aquele momento de cativeiro que eram os babilônicos, pediam a eles que entoasse. O que tem saído da tua boca neste momento? O que tem saído da tua boca uma expressão de louvor, de adoração, que faça com que pessoas sejam curadas, que façam com que pessoas sejam tocadas pela ação sobrenatural de Deus. Então é tempo, meu irmão, de não perder a esperança. É tempo de nós sermos este referencial de esperança nessa geração perdida. É tempo de nós sermos este referencial que possa trazer uma palavra realmente de cura e de libertação. Durante este período, uma das coisas que eu procurei fazer foi ver basicamente algumas notícias. Porque se você ficasse ali o dia todo ouvindo a notícia, você era encharcado, né, de notícias pessimistas, de notícias de morte, de notícias que te deixavam para baixo. E se você acessasse um determinado canal, aí que você morria, né? Você seria o próximo, né, a estar na lista daqueles que seriam, né, levados. Então eu quero dizer para você, meu irmão, seja você esse referencial, onde as pessoas possam se acolher, onde aqueles que estavam ali na Babilônia viram naqueles homens, naquelas mulheres, naquelas crianças, um diferencial. Havia esperança naquele coração, havia esperança naquele coração, e eles dizem assim que eles sentavam à margem do rio da Babilônia, eles choravam, eles tinham sentimentos. E eu quero dizer para você, em meio a todo este momento de adversidade, Deus não nos isenta, né, dessa área sentimental de maneira nenhuma. Ele conhece a sua vida, e é isso que nós vamos estar falando no decorrer disso, que Ele não está alheio, né, Ele não está vendo, né, de uma maneira indiferente. E lá no livro de Jeremias mesmo, no capítulo 29, no verso 10, o Senhor diz assim: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem os tempos devidos, os 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra. Então Deus tem um tempo devido para o cumprimento da sua palavra. E ela está se cumprindo. E ela está às portas. E é interessante porque nós vemos esse texto, que é um texto que fala do período em que o povo foi levado para a Babilônia, do cativeiro babilônico, algo ali distante, né, muitas vezes, né, centenas de anos atrás, mas de repente nós temos um outro referencial, que é o referencial que ocorreu na época de Jesus. Os discípulos conviveram com Jesus durante 3 anos. Foram instruídos, foram animados, viram pessoas sendo curadas, libertas, transformadas. Viram um mestre sendo liberto muitas vezes de ser pego, né? Porque tem um texto da palavra de Deus que, quando Jesus estava num determinado lugar, as pessoas tentaram vir sobre ele, pegar Jesus, jogá-lo ali no despejadeiro, e ele sai no meio da multidão, sem que ninguém consiga pegá-lo, porque ainda não era o tempo devido. E diz a palavra de Deus que Jesus passou durante aqueles 3 anos,
injetando no coração dos discípulos essa palavra de esperança, essa palavra de vida. E diz a palavra de Deus que após o término daquele período, que era um período de dificuldade também para o povo de Israel, para a igreja que estava surgindo ali em território israelita, a igreja cristã, Jesus foi morto e colocaram Jesus dentro de um túmulo, fecharam aquele túmulo e já tinham se passado 3 dias, e a Bíblia conta a história de 2 discípulos de Jesus, alguém que encontrou no Mestre este referencial de esperança e de vida, mas que estavam meio perdidos diante de toda aquela situação. E talvez você se encontre nessa mesma situação nesta manhã. Ou talvez durante esse período de 2 meses e meio, quase 3 meses e meio, algo tentou roubar e saquear a tua esperança. Mas diz a palavra de Deus, esse texto está no livro de Lucas, no capítulo 24, no verso 13 e 14, diz assim: naqueles dias 2 discípulos estavam caminhando de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 70 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Então perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Amém? Livro de Lucas, capítulo 24, do verso 13, 14, 17 até o 21, conta-nos essa história, que eu resumi bem rápido aqui, em parte de alguns versículos. Então, a primeira coisa que eu quero falar com você sobre não perder a esperança é esse primeiro fato que eu vejo nesse texto, em Lucas 24, 17, onde Jesus disse para aqueles discípulos: que é isso que vos preocupa? Então, a primeira coisa que eu vejo aqui é que Jesus está preocupado com aquilo que nos preocupa. Jesus está preocupado com aquilo que vem sobre a tua vida, né? Trazendo esse sentimento de preocupação. E a essência da palavra preocupação é algo estabelecido de uma forma o quê? Antecipada, né? É uma pré-ocupação, né? Que ocupa a mente, que ocupa o coração. O apóstolo Paulo, escrevendo de dentro de um dos locais mais terríveis, que eram as prisões daquela época, e o apóstolo Paulo está escrevendo uma carta, que é a carta à igreja de Filipe, aos filipenses. E a essência dessa carta, essa carta é tida como uma das cartas das prisões. E a essência dessa carta é alegria. Uma alegria que não está contida, não está no limite de uma circunstância, mas uma alegria que vai além do que nós podemos pensar e imaginar. Uma alegria que faz com que a nossa esperança exulte, não naquilo que nós vemos, mas olhando como vendo o invisível. E foi isso que aconteceu, diz a palavra de Deus, que ele estava ali dentro daquela prisão, e ele escreve essa carta, e ele escreve sobre alegria, e ele escreve sobre o momento, né? O momento que deve ser um momento que possa permear a nossa vida, o nosso relacionamento diário. E ele diz lá em Filipenses, no capítulo 4, no verso 6, ele diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pelas ações de graça. Em tudo seja conhecidas diante de Deus as nossas petições. Para isso ele diz: não ande ansioso, não tente transportar na ansiedade aquilo que é do futuro trazendo para o teu presente, porque você não vai ter suporte para aguentar. Então Jesus está falando aos irmãos ali: não andeis, né? Paulo tinha todos os motivos para se deixar abater diante das circunstâncias. Ele tinha sido
açoitado muitas vezes, e eles eram criteriosos no açoite. Num determinado momento, açoitaram ele 3 vezes, mas chegaram ao momento de ir até o limite. E diz que faltava apenas uma, com 39, ele não podia passar dos 40, 39 parou, aí deu mais uma. Por quê? Ele foi até o limite do sofrimento. Ali, sendo, passando por aquele momento de aflição, mas ele não perdeu a esperança. O Salmo 37, no verso 5, nos diz isso: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele vai fazer. Então, no momento da aflição, no momento que aquela ação contrária vem sobre a tua vida, sobre a tua mente, fala: Deus, eu entrego, eu quero entregar. E quando eu entrego, Senhor, eu coloco nas tuas mãos. E eu já fiz isso várias vezes, em várias situações concernente à minha vida. E eu lembro de uma determinada coisa que eu tinha entregado diante de Deus. Passou-se algumas horas, veio um sentimento forte, de acusação, e eu lembro que eu olhei e falei assim: não, isso não me pertence mais, isso está diante de Deus. E eu lembro que passou-se um dia, e veio de novo aquele sentimento de cobrança a respeito de uma determinada coisa. E o diabo querendo acusar, querendo roubar, saquear a minha paz, a minha esperança. E eu lembro que com autoridade eu disse a ele: isso não me pertence mais. Isso está nas mãos de Deus. Vá pegar com ele. E foi um exercício tão precioso na minha vida, meu irmão, que naquele momento eu vi a ação sobrenatural de Deus e toda ação contrária batendo em retirada. Agora, se você perguntar para mim: o que você entregou naquele dia? Meu irmão, eu nem lembro mais, eu lembro da situação. E eu lembro daquela luta, daquele combate. Foi nas primeiras horas, foi no primeiro dia, mas acabou-se a força. Então eu quero que você tenha isso no teu coração. O diabo tem tentado, em meio a todo este momento de adversidade, de pandemia, aprisionar vidas no medo, na insegurança, aprisionar vidas na amargura, na tristeza. Fizeram uma estatística de que muitos lares, muitos casais estão se rompendo, o relacionamento em meio à pandemia. Porque não aprenderam a conviver juntos, porque não aprenderam a conviver dentro de um limite pré-estabelecido. Mas eu tenho certeza que também, em todo este momento de pandemia, Deus fez grandes milagres, fez grandes restaurações em lares, restaurou vidas, restaurou corações. Por isso que a palavra de Deus diz assim: olha, irmão, busca em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com aquilo que faz parte do dia de amanhã, porque basta cada dia o seu mal. Isso era Jesus dizendo aos seus discípulos. E é isso que Jesus está dizendo a nós nesse dia: basta a cada dia aquilo que te aflige. Então não se deixe levar por aquilo que é algo futuro, porque aquilo que é algo futuro vai trazer ao teu coração o quê? Ansiedades. Diz assim: as aflições do tempo, do dia, não pode tentar nos intimidar. Mas quando Jesus ele está no barco, os ventos, eles se acalmam. Isso é muito claro lá em Mateus capítulo 8, no verso 23, quando conta-nos a história de Jesus com os discípulos dentro de um mar, ali do lar de Genezaré, e diz que eles estavam ali naquele local, e Jesus descansou, dormiu, e veio uma grande tempestade, e uma tempestade a tal ponto, que veio sobre aquele barco, que o barco estava a ponto de afundar e a pique. E eles, atemorizados,
Eram todos homens experientes com relação às coisas do mar, às tempestades que ocorriam no mar, mas de repente se levaram, né, pelas circunstâncias e não por aquele que tem o comando e o controle sobre todas elas. E de repente eles acordam a Jesus, e eles intimam Jesus dizendo: Senhor, será que o Senhor não se preocupa que nós estamos passando por este momento? Mas eu quero dizer para você nessa manhã, Jesus, Ele está preocupado com aquilo que te preocupa. O que tem preocupado o teu coração? O que tem trazido ao teu coração esse sentimento de tristeza, de insegurança? O Senhor está preocupado. O Senhor quer que você coloque, lance diante dEle, apresente diante dEle. E eu tenho certeza que Ele vai fazer muito mais além do que nós podemos pensar e imaginar. A esperança se move. A esperança move a ação de Deus em nosso favor. A esperança vai mover essa ação de Deus sobre as nossas vidas. E o próprio Jesus disse lá em Mateus capítulo 11, no verso 28, quando ele diz assim: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e alcançarei, ou achareis descanso para as vossas almas. Jesus estava falando deste momento de alento, de conforto. Ele estava dizendo: venha a mim, e eu vou trazer a você a cura, a restauração, o descanso devido. Eu vou pegar aquilo que te preocupa e eu vou guardar comigo. Então Ele está preocupado, como Ele estava preocupado com aquilo que preocupava aqueles dois discípulos ali no caminho de Emaús. A segunda coisa que eu vejo nesse texto também, em Lucas mesmo, 24, versos 19 a 21, é que Jesus, Ele quer ouvir das nossas bocas o porquê de nossas preocupações, o porquê das nossas frustrações e decepções. Ele quer ouvir. Ah, mas Ele sabe todas as coisas. Ah, Senhor, perdoa os meus pecados. A multidão, não, perdoa os meus pecados. O que pecado? O que você fez que desagradou a Deus? Enumere, fale. Nós temos a mania, né, de pecarmos, né, um pecado, 2 pecados, e queremos confessar, né, todos juntos. E o Senhor falou: não, você pecou, né, no varejo, um pecado, você quer confessar agora, né, no atacado? Deus perdoa todos os meus pecados? Não, Senhor, eu fui rude com o meu filho, eu falei de uma maneira indevida com o meu filho, eu falei de uma maneira indevida com a minha esposa, com o meu esposo, eu falei de uma maneira indevida, Senhor, eu tratei mal, e aí você começa a ver, enumerar algumas coisas. Então Jesus, Ele quer ouvir das nossas bocas o porquê dessas preocupações. Então diz assim, Lucas capítulo 24, 19 e 21, diz assim: Ele lhes perguntou, Jesus lhes perguntou a quem? Aos 2 discípulos. Quais são as preocupações que inquietam o coração de vocês? E eles começaram a explicar. Eles começaram a explicar dizendo assim: o que aconteceu a Jesus o Nazareno. Eles não sabiam que era Jesus. Então eles começaram a contar, a relatar, num relato jornalístico, né, o que tinha acontecido. O que acontecera a Jesus o Nazareno, como os principais sacerdotes, as autoridades o entregaram para ser condenado à morte. Ora, nós esperávamos que fosse Ele que iria redimir Israel. E já o 3º dia desde que tais coisas sucederam. Mas, em outras palavras, não aconteceu nada. Então eles estavam frustrados. Eles estavam decepcionados. E Jesus, Ele foi tão, vamos dizer assim, gentleman, como diz assim, Ele parou para ouvir. Ele podia dizer assim: eu sei que está preocupando vocês, é isso, e ponto, vamos resolver. Não, Ele foi
Ele ouviu. Ele ouviu as inquietações daqueles corações. Deus quer ouvir as inquietações do teu coração. Deus quer ouvir aquilo que te preocupa, aquilo que te traz decepções. E lá em Mateus, no capítulo 6, ele diz assim: não ande ansioso pela vossa vida, o que é vez de comer, de beber. Observe as aves dos céus, contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Não valeis vós mais do que as aves dos céus? Não andeis. A essência, ou dizer assim, o processo desse verbo, assim, é um ato contínuo, né? Não andeis, né? E Jesus, ele quer que nós mudemos este ato para um outro ato, que é o ato de lançar, que é o ato de colocar diante dele aquilo que nos aflige. Porque lá em 1 Pedro 5,17, ele diz assim: lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Então a palavra de Deus diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas mude para lançando sobre ele toda a ansiedade. Não andeis, agora é momento de lançarmos. É momento de nós apresentarmos diante de Deus aquilo que nos aflige, aquilo que nos preocupa. Deus está preocupado com isso que tem afligido o nosso coração. E é interessante porque Jesus, ele chega na casa de uma família que era uma família muito chegada de Jesus. Todas as vezes que Jesus passava por Betânia, pela região de Betânia, uma cidade ali da região de Israel, ele parava nessa casa, que é a casa de Marta, Maria e Lázaro. E um dia Jesus estava indo, ainda distante daquele local, e Lázaro começou a ficar doente. E as irmãs ficaram inquietas, sabiam que Jesus poderia curá-lo. Então elas enviam mensageiros até Jesus, dizendo: Jesus, o teu amigo, aquele a quem tu amas, está doente. E as irmãs pedem que o Senhor possa ir até lá e que o Senhor possa curá-lo. Só que Jesus tinha, vamos dizer assim, uma agenda enorme ainda para cumprir. Ele demorou 4 dias. E quando ele chega próximo à cidade de Betânia, quando ele está entrando na cidade, as irmãs ouviram dizer que ele estava chegando. E a mais afoita, mais inquieta delas, né, que é Marta, que tem muito da nossa inquietação de querer agir, de querer, né, fazer, né, algo sem muita demora, ela não esperou Jesus chegar até a sua casa, ela foi até onde estava o mestre. E a outra mais acomedida, né, mas também cheia das suas preocupações, decepções, porque as duas estavam decepcionadas. E muitas vezes você olha para o teu irmão, você fala assim: poxa vida, eu queria ser igual àquele meu irmão. Aquele meu irmão tem uma fé, mas eu muitas vezes não tenho essa fé. E você se decepciona com você, como se o outro também não tivesse condições de se decepcionar. Como se o outro fosse um super-homem. Como se nós, pastores, fôssemos um super-homem, que conseguimos vencer tudo, né, com a nossa capa voadora e saímos voando, resolvendo tudo. Não, meu amado irmão, de maneira alguma. Nós somos seres humanos, plausíveis de todas as dificuldades que porventura você esteja passando, qualquer um de nós estejamos passando. Então, naquele momento, aquelas irmãs chegam, e elas chegam para Jesus, no livro de João, no capítulo 11, no verso 21, diz assim: disse, pois, Marta e Maria a Jesus, porque aí nesse dado momento, as duas já tinham chegado próximas a Jesus. Lógico, Marta era mais afoita, tinha um pique mais rápido, queria resolver as coisas mais rápido, chegou, deu aquela palavra para Jesus, veio a outra atrás, também com a mesma palavra, né? E as duas disseram: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E quantas vezes nós agimos como Marta e como Maria?
E quantas vezes nós colocamos Jesus na parede dizendo: Senhor, o Senhor não está atento ao que está acontecendo na minha vida. O Senhor me abandonou, porque se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. E a gente olha a situação daquelas irmãs e a gente nos vê, muitas vezes, nessa situação, porque é uma situação humana. Então, ele quer ouvir as decepções. Elas estavam frustradas, elas estavam decepcionadas. E Jesus vem com uma palavra de alento, uma palavra de cura, de esperança. Por isso que eu disse para você, nunca perca a esperança. Porque ele chegou e disse para aquelas irmãs: olha, se vocês crerem, o seu irmão vai ressuscitar. Aí uma delas veio com uma questão teológica, porque a gente tem muito disso. Eu sei, a gente manda para Jesus, né, vamos dizer assim, uma aula de teologia. Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, porque eu já li nas Escrituras. E Jesus falou: não estou falando dos últimos dias, eu estou falando agora. Porque eu quero agir agora na tua vida. Eu quero agir hoje na tua vida. E aí Jesus disse: aonde colocaram ele? Onde colocaram ele? E aí, meu irmão, é neste momento que a gente fica, vamos dizer assim, nós paramos, né, diante do Senhor. E a palavra de Deus diz em Isaías 58, no verso 9, diz assim: então clamarás ao Senhor, e Ele vai te responder. E Ele vai dizer a você: eis-me aqui. Em outras palavras, o Senhor vai dizer assim: eu estou aqui. Eu estou do teu lado. Jesus está conosco em todo este período de quarentena. Jesus está conosco em cada momento, trabalhando nas nossas vidas. E o que Jesus vai fazer? É a terceira coisa para nós finalizarmos, para não perdermos a esperança. Jesus vai nos surpreender. E eu creio que Jesus já está surpreendendo muitas vidas. Jesus vai nos surpreender, e é isso que acontece em Lucas, no capítulo 24, naquele caminho de Emaús, 24, 30 a 32, diz assim: e aconteceu que estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, então se lhe abriram os olhos e reconheceram que era Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. Você já imaginou isso? Andando com Jesus, caminhando com Jesus, e não tendo essa percepção de que ele estava ali do lado, de que ele estava caminhando do lado. A palavra de Deus diz no Salmo 62, no verso 5: descansa somente em Deus, ó minha alma, pois dela vem a minha esperança. Tem hora que você vai ter que dizer para a tua alma: descansa em Deus. Tem hora que você vai ter que ser firme com a tua alma e dizer: olha, descansa em Deus, e espera em Deus, pois somente dele vem a minha salvação. E foi isso que aconteceu com as irmãs de Lázaro. Quando elas chegaram para Jesus com toda aquela aula teológica, em João capítulo 11, no verso 39 a 40, Jesus pede que eles levem até onde colocaram Lázaro, e elas levaram Jesus até aquele sepulcro, até aquela rocha que era nas pedras que eles colocavam ali, numa caverna. E aí Jesus, olhando para aquele local, falou: é aqui? É. Peçam que tire as pedras, a pedra que tampa o sepulcro. Aí Marta falou assim: Jesus, não é para falar não, mas são 4 dias, já cheira mal, só quer abrir mesmo? E Jesus falou assim: tirai a pedra. Eu quero dizer que Deus vai surpreender-nos neste momento.
Deus vai nos surpreender neste momento de quarentena, quando Ele se fez presente ali e disse àquelas irmãs: se vocês crerem, vocês vão ver a glória de Deus. E eu tenho certeza que nesses dias nós veremos, e nós já temos visto a glória de Deus sobre as nossas vidas. Então se verá a diferença daquele que serve a Deus, daquele que conhece a Deus e daquele que não conhece, porque as pessoas estão ao nosso lado pedindo: entoa-nos um cântico, entoa-nos um cântico. Não guarda essa harpa, não guarda esse referencial de louvor e adoração. Porque quando você louva, quando você fala com este Deus, que eu não tenho tanta intimidade, algo acontece. E as pessoas estão sedentas de Deus, que em meio a todo este momento nós possamos trazer essa palavra de esperança, essa palavra de vida, e Deus vai nos surpreender, e vidas vão ser levantadas, curadas, restauradas, como Lázaro se levantou e Deus disse, e Jesus disse: Lázaro, sai para fora, sai daí de dentro, morte seja banida, que a vida seja estabelecida, e Lázaro sai. E quando Lázaro sai, ainda todo amarrado, envoltos naqueles panos, Jesus orienta as pessoas: agora vocês vão lá, tira aqueles panos. Eu louvo a Deus por isso, porque para remover a pedra, Deus não remove, quem tem que fazer isso somos nós. É um ato de fé, é um posicionamento nosso. O milagre não é seu, não é meu, é Deus que faz. A sequência deste milagre, que era tirar aqueles panos envoltos, Jesus podia falar assim: pano, pim, 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 some. Não, ele não fez isso, meu irmão. Ele simplesmente disse: tire vocês. Aquilo que depende do homem, Deus não vai fazer. Nós temos que fazer. Então, meu amado irmão, no tempo aceitável, lá de Hebreus capítulo 10, no verso 23, o Senhor diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu, Ele é fiel. Apeguemos com firmeza à esperança. Nós devemos nos apegar com firmeza à esperança, não porque nós somos super crentes, não porque nós somos aquele, sabe, o crente top, né? Foram escolhidos os crentes tops para estar aqui. Meu irmão, só fui escolhido porque você tem de 12 a 59. Porque se você tivesse 59, 60, você não estaria aqui. Eu já sei a sua idade, já sei a sua, pelo menos já sei que você está entre 12 e 59. Mas não porque nós somos tops, mas nós somos agraciados por Deus, com uma saúde perfeita. Muitos gostariam de estar aqui, eu sei que muitos gostariam de estar. Mas Deus deu o privilégio de que você estivesse, que eu estivesse aqui. Então, o Senhor diz assim em Isaías 49:8, no tempo aceitável, eu te ouvi, eu te socorri. E hoje é este tempo aceitável, dessa ação sobrenatural de Deus, deste mover de Deus, que diz ao homem neste momento a cura, a libertação, a restauração. Em Jeremias 29, no verso 10 e 11, o Senhor diz assim: logo que se cumprirem os 70 anos, eu vou atentar para vocês, para vós outros, porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, assim diz o Senhor. O Senhor estava falando através do profeta Jeremias, que Deus estaria dando um tempo devido, para que aquele momento de adversidade cessasse. O tempo de adversidade, o tempo final da adversidade foi determinado por Deus, e Ele detém o comando deste tempo. E eu tenho certeza, você vai finalizar este ano, e você vai dizer lá, no dia 14 de junho, começamos o nosso primeiro culto presencial.
com 30% das pessoas que podem estar aqui, de 12 a 59 anos. E eu estava lá. E nessa retrospectiva nós vamos poder dizer: o Senhor restaurou a nossa sorte. E nós vamos passar por este momento. Porque nós estamos caminhando, nós somos peregrinos estrangeiros nessa terra. E Deus está nos trabalhando nas nossas vidas. E o Senhor diz assim, para finalizar o último verso, Isaías 58, 11. O Senhor vai te guiar continuamente. O Senhor vai fartar a tua alma, tem lugares secos. O Senhor fortificará os teus ossos. Você será um jardim regado, com um manancial cujas águas jamais faltem. Isaías 58, 11. O Senhor é quem vai nos guiar. É o Senhor que tem nos guiado em todo este momento de pandemia. É o Senhor que se preocupa com aquilo que te preocupa. É o Senhor que está preocupado com aquilo que te preocupa. É um Senhor que quer ouvir de você sobre as suas decepções, sobre as suas frustrações. Se abra com Ele, fala com Ele. Mas é um Senhor que quer te surpreender, meu amado irmão. Porque Ele quer te guiar. Eu quero orar com você que está aqui presente. Eu quero orar com você e na sua casa também. Eu quero orar com você, quer dizer para você: nunca perca a esperança. Nunca perca a esperança. Nunca perca a esperança, porque o Senhor está te guiando. O Senhor te guiará. Ele vai te guiar em meio aos lugares mais desérticos. Ele vai fazer com que mananciais possam surgir em meio a terras desérticas. Feche seus olhos aí no seu lugar. Eu gostaria que você colocasse a sua vida diante do Senhor. E aquilo que tem afligido o teu coração, é hora de você falar com Deus. Não é falar com teu marido, não é falar com a tua mulher, não é falar com teu filho, é falar com Deus agora. Fala com Deus. Fala com o Senhor neste momento. Fala: Senhor, é isso que tem me afligido. É isso que tem me inquietado, Senhor. E eu convido a você nesta hora a colocar diante de Deus, a apresentar diante de Deus todo este momento. E eu gostaria já de chamar o pessoal do louvor para estar aqui conosco. Nós vamos estar finalizando. Mas eu quero orar com você. Eu quero apresentar diante de Deus a sua vida. A palavra de Deus diz assim: muito pode eficácia a oração. E eu vou orar por você. E que você saia com essa palavra: Senhor, eu nunca quero perder a esperança. Nunca perca a esperança. Senhor Deus, eu quero colocar, Deus, diante do teu altar, essas vidas, estes corações diante do Senhor. Nós temos vidas aqui, Senhor Deus, que te conhecem, que estão passando por lutas, dificuldades, adversidades, momentos, Deus, em que se sentem, Senhor Deus querido, sem forças para prosseguir. Mas Deus, traz um renovo sobre este coração. Traz um renovo sobre essa vida, Senhor. Que essa palavra de esperança e de vida, Senhor, possa curar também vidas aí no seu lar, no lar onde você está. Que você seja curado, que você seja liberto, que você tenha uma noite de sono, de descanso em nome de Jesus. Que essa angústia, essa tristeza, ela bata em retirada agora, pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. Que haja cura sobre esta vida, que haja restauração sobre essa vida. Ó Deus, e este amado, esta amada, que está passando por este momento de aflição, que o Senhor possa surpreender, como o Senhor surpreendeu, Senhor, aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, como o Senhor surpreendeu a Marta e Maria. Nós queremos ser surpreendidos pelo Senhor, Deus, de uma maneira muito especial, Senhor.
Porque nós cremos, Deus, na ação sobrenatural de Deus, e nós declaramos a vitória, a cura, a restauração. Aí no seu lugar, se Deus falou com você, você fica em pé no seu lugar, e na sua casa também você diz: Deus é comigo. E aí nós vamos finalizar dizendo: Senhor, eu creio. E aí no seu lugar, em pé, você que está aqui presencialmente, foi com você que Deus falou, então se coloque em pé e diz: Deus, ouve a minha súplica. O Senhor te ouvirá, o Senhor te guiará até em lugares desérticos. O Senhor fartará a tua alma até em lugares desérticos, porque serás como um manancial de águas fluentes. Fontes irão jorrar de uma maneira especial sobre vidas, sobre lares, de uma maneira em nome de Jesus. Abençoa essa vida, Senhor. Toda angústia, toda tristeza, toda decepção, toda amargura, bata em retirada agora. Deus, que seja um novo tempo, e que vidas sejam levantadas, Deus, com as harpas devidas, e que possam entoar cânticos, e que esses cânticos de louvor e adoração traga libertação ao cativo que está próximo de nós, porque eis que vos envio, como poder e autoridade, eis que vos envio, o Senhor diz, e essa é a ordem que o Senhor nos dá: e eis que vos darei poder e autoridade, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, em Samaria, até os confins da terra. Deus, nós te louvamos, Deus, em nome de Jesus. Abençoe, Deus, cada vida. Abençoe, Deus. Os pedidos de oração também, Senhor Deus, que sejam apresentados diante do Senhor, Deus. Nós queremos colocar, Deus, diante do Senhor cada motivo, cada pedido, Senhor, que suba a tua presença como aroma suave, trazendo cura àquele que está cativo, restaurando, Senhor Deus, o cativo e o oprimido, trazendo vida em nome de Jesus. Amém.